aonde vamos parar? Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar? Que perigo de mau tempo, temporal, de temperatura em alta e de desastre existe pra todos nós, afinal. que desmatamento ou incêndio ou inundação. Nossos olhos tristes ainda inundarão. Que geleira tem que ainda derreter Pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito, que tem um podre alto poder. Quanto tempo vamos seguir sem de fato agir? Sem de fato agir. Contra grana por grana que só faz destruir. Só faz destruir. Só faz destruir. Quantos homens aos milhares, aos milhões vão morrer de fome e de sede, vítimas de ações de outros homens, de outras nações. Olá, minha gente, sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a nosso mais esse encontro com quem estamos juntos, juventudes. Como vocês já começaram a ver pela música, a nossa preocupação hoje é uma coisa que a gente sempre fala aqui, costuma trazer sempre esse tema, que a gente tem vivido muito isso, não só no nosso Brasil, mas de forma geral, no planeta. E nós viemos aqui hoje fazer um manifesto, mais uma vez, pelo clima, né? Trazer vozes aqui que vocês vão ouvir, de gente muito boa, jovem, que se preocupa com isso, que atua nisso, em várias esferas, em vários tipos de movimentos, e todos eles focados na mesma coisa, que é chamar a atenção para a preservação do nosso planeta. Falando um pouquinho de mim aqui pela comunidade Bremem, rapidinho, já falei aqui algumas vezes, eu sou geólogo, eu acompanho um pouquinho as notícias do garimpo, e a minha fala aqui rapidamente vai ser sobre isso, né? Nós temos visto o governo, no início da pandemia, que quis passar a boiada, e agora o governo aproveitando mais uma tragédia, que é a guerra na Ucrânia, querendo facilitar garimpos, né, nas matas, nas florestas amazônicas, em terras indígenas, querendo romper a Constituição brasileira para favorecer, mais uma vez, poderosos, em nome simplesmente do dinheiro, sem a menor preocupação com a vida nenhuma, nem mesmo a deles. Porque se tivessem um mínimo de consciência, saberiam que destruir a natureza por dinheiro, eles também vão sofrer isso. Então, é uma questão seríssima que a gente precisa cada vez falar mais disso e dizer não. Nós não precisamos de terras indígenas para usufruir da riqueza que a Mãe Natureza traz para a gente. Nós não precisamos dessas terras que são de direitos dos povos originários, que já foram e são até hoje massacrados, em nome desse dinheiro que é para poucos, não é para muitos. Então, nós não precisamos disso. Nosso país é muito grande, nós temos inúmeras riquezas que nós podemos, sim, descobrir maneiras sustentáveis. Isso sim seria uma
um debate justo, de debater formas sustentáveis que nós possamos usufruir das nossas riquezas sem destruir a natureza, sem destruir a terra desses povos, sem destruir a terra de ninguém, de forma justa. Isso é possível. Não da maneira como querem fazer, mas é possível. Então precisamos dar um basta. E nós vamos ouvir aqui agora a fala de muita gente que veio contribuir, que vai contribuir com uma greve que a gente vai apresentar agora para vocês. E eu vou chamar meu amigo Paulinho para que nos introduza no tema dessa greve e o que nós vamos apresentar hoje. Paulinho, bem-vindo. Boa noite a todos e todas e todes. É sempre uma alegria estar aqui neste programa da nossa comunidade Bremem. E nesse dia, muito bem acompanhados, né, Luiz Felipe, nós estamos. Acho que a música do início, ela abre bem esse programa. Nós chegamos com perguntas. Aonde vamos parar? Aonde a ambição humana vai nos levar? O que é que precisa acontecer para quebrar o gelo, né, em nossos corações, que nos cegam para as realidades que estão acontecendo nesse momento, muitas vezes diante de nós, e que não nos alerta para este gravíssimo problema que são as mudanças climáticas. E esse problema, ele não vai afetar somente, como às vezes a gente pensa de maneira muito errada, vai afetar as plantas, vai afetar os demais animais, vai afetar a vida humana, já está afetando. Quando a música pergunta quantos homens aos milhares e milhões vão morrer de fome, porque a fome é um problema que está relacionado também com as mudanças climáticas. O último relatório do IPCC nos alerta para um gravíssimo problema que é a fome. O aumento da temperatura no planeta, a diminuição das chuvas, provoca diminuição na produção de alimentos. E isso gera uma crise gravíssima. Acelera os processos que já estão em curso no atual momento. E acho que é por isso que essa galera que está aqui reunida, que não somos pessoas que estamos aproveitando o momento e sendo oportunistas. A gente vai falar aqui nesse encontro de algo que são as nossas vidas, né? É as nossas vidas. É aquilo que a gente faz no cotidiano, no dia a dia, onde quer que a gente esteja. E é com muita alegria, então, que eu chamo essa galera que está aqui presente hoje, que vocês não estão vendo ainda, mas que vão de vários lugares nos trazer a sua mensagem. E por que é que isso faz parte da vida delas? Por que é que isso faz parte de nossas vidas, que aqui estamos organizando essa greve aqui em Recife, mas em tantos outros lugares do Brasil. E é com muita alegria, muita honra, que eu chamo aqui esses nossos irmãos e irmãs que vão estar colaborando com esse programa de hoje. Então eu quero chamar Pedro Silva, do Fridays for Future. Seja bem-vindo, Pedro. Laís Araújo, do Show Plástico, seja bem-vinda, Laís. Esther, da Igreja Batista de Coqueiral, seja bem-vinda, Esther. E a Anne Campelo, da Juventude Lixo Zero, acertei dessa vez, que vai estar colaborando com a gente hoje. Então, que coisa boa nós termos essa roda, que é quadrada aqui, né? Mas essa roda de conversa tão legal. Então, para a gente não se alongar mais do que eu já me alonguei, eu vou pedir então ao Pedro que ele deixe sua mensagem. Como o Luiz Felipe falou, a gente vai fazer uma espécie de manifesto. Então, cada um vai trazer sua mensagem a partir do lugar que a gente está. Então, Pedro, Anne, Esther, Laís, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a este nosso programa. Paulinho, explica para a gente o que é essa greve pelo clima, onde que ela vai ocorrer, o que ela vai ocorrer. Eu acho que a melhor pessoa, Luiz Felipe, para nos responder é o Pedro. Então, ótimo, quando ele for beleza. falar, e aí vocês vão entender por que é que ele é a melhor pessoa para falar desse assunto. Então, Pedro, responde a pergunta do Luiz, por favor. Então, começamos pelo Pedro. Oi, gente, boa noite a todos. Isso. Boa noite a todos, a todas e a todos.
Então, eu faço parte do Fridays for Future, que começou com a Greta Thunberg, que ela protestou em frente ao parlamento sueco pela justiça climática e que os governos e os governantes tomassem ações para tomar medidas do avanço da mudança climática. E depois que ela fez esse protesto em frente ao parlamento, se espalhou para todo mundo. E hoje em dia é realizada essa greve mundialmente. Vai ser agora no dia 25. Ela é levantada pela hashtag. A hashtag é Ruína ou Revolução, ou também Pessoas Não Lucro. E que basicamente a gente está protestando contra esses resquícios do colonialismo, em que o norte global nos explorou e ainda nos explora, e que deixou traços para as pessoas que são mais desfavorecidas. Elas que são impactadas diretamente, pessoas ribeirinhas que, quando tem vazamento de petróleo, elas são impactadas, como foi agora também as pessoas da praia, os pescadores, pessoas das favelas que, quando chove, elas ficam inundadas, como está tendo inundação agora de novo em Petrópolis, que voltou de novo. Então a gente precisa tomar essas medidas e que também a gente precisa conservar nossos biomas. Nossos biomas são a fonte mais importante do Brasil e do mundo, basicamente, porque é ele que sustenta a Amazônia. A Amazônia não é nada sem os outros biomas. Então precisamos tomar medidas para isso. E é isso. Passo para Laís. Laís, pode falar, você nos ouve? Oi, gente. Boa noite. Desculpa, é que a internet está oscilando um pouco aqui, mas eu sou Laís Araújo, sou fundadora do Show Plástico. É uma honra estar aqui com vocês, né, companheiros e companheiras, para estar falando desse ato que a gente vai fazer, né, como o Pedro falou, vai ser um ato simbólico, né, mas a gente vai estar ali no Marco Zero reunidos, para a gente estar falando mesmo, debatendo, né, que essas tragédias ambientais, né, que estamos vivenciando, elas não são normais, né? Então a gente não pode imaginar que essas fortes chuvas, enchentes, né, e secas extremas que também estamos vivenciando, elas na verdade fazem parte desse cenário de emergência climática, né? Pois a forma como a humanidade, né, como a gente se veste, como a gente se alimenta, como a gente até se desloca, e tudo que a gente faz, na verdade, gera um impacto, né? E as pessoas que mais sofrem com esses eventos, com essas consequências do aquecimento global, são aquelas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, né? São as mulheres, os negros e negras, as pessoas periféricas, né? Os indígenas, quilombolas e ribeirinhos, né? Que vivem e que, na verdade, são os que menos contribuem, né, para essas consequências, né? Na verdade, já tem pesquisas, né, que apontam que são as pessoas de classe média alta, as pessoas mais ricas, as indústrias, né, que mais poluem aí e que são que mais emitem, na verdade, gases de efeito estufa, né? Então, que a Sexta pelo Clima só seja mais uma oportunidade de a gente poder dialogar e conversar sobre o que está acontecendo no planeta e como isso interfere em nossas vidas. Então, é uma grande oportunidade estar aqui com vocês e que a gente possa conversar nesse debate. Obrigada pelo convite. Agora, Esther. Acho que agora eu já posso, né? Boa noite, gente. Eu me chamo Esther Souza, tenho 21 anos, eu sou estudante de História pela Universidade Católica de Pernambuco e sou pesquisadora de fome no Recife, né, através dos escritos de Josué de Castro, que foi um grande médico recifense. Contribui muito para o debate da fome. Hoje eu estou aqui representando a articulação de juventude pelo clima e território, a Pastoral de Negritude Rosa Parks, a Pastoral Ambiental, né, que são grupos, esses dois últimos grupos são parte da Igreja Batista em Coqueiral, que eu acho que a maioria que conhece já como IBC, eu tenho uma história forte de luta aqui em Recife,
E na IBC, né, a gente está cotidianamente na missão de lutar contra as injustiças sociais. A gente interpreta essas injustiças como um pecado estrutural que resulta em morte. E quando a gente fala de morte, a gente não está falando de morte espiritual, que você deixou de orar e vai falecer, e deixou de jejuar e deixou de ler a Bíblia. A gente está falando de mortes concretas, sabe? De vidas que são diariamente ceifadas pelo capital, pela ganância humana, né? De corrupção, né? De pessoas que não se importam com o outro, né? Quando a gente fala de morte, a gente está falando do jovem negro que sai para trabalhar e acaba sendo assassinado pela polícia, confundido, né, com um ladrão. A gente está falando da mãe que perde esse filho, a gente está falando de cidades que ficam submersas em lama porque uma barragem estourou, mesmo que os alertas estivessem dizendo que ia estourar e as grandes empresas não fizeram nada. Quando a gente fala de morte, a gente fala dos indígenas, né, e dos quilombolas que são contaminados, né, que têm suas terras contaminadas, que o agrotóxico sai de avião, né, sendo jogado nos corpos dessas pessoas. A gente está falando de muitas coisas que eu poderia passar a noite aqui falando, né, dessas formas de morte que a gente vem combatendo. Então, a gente fala de uma morte de população pobre, como a gente viu na pandemia, que não tinha água potável para fazer a higienização correta. E as estatísticas no começo de 2020 eram uma, e agora em 2022 a gente está vendo que se cumpriram, né? Que foram os maiores números de mortes nas periferias por causa de Covid-19. Então, são essas coisas que fazem com que a gente esteja hoje, né? Lutando e convidando vocês para estarem presentes também na greve pelo clima, que a gente acaba levando como um convite, no caso, na nossa teologia, né, que a gente escolheu seguir, porque o Senhor nos mandou cuidar do planeta e conviver harmonicamente com ele, né? Além disso ser um mandamento, é uma necessidade de vida para todos. E, além disso, também, a gente está numa comunidade que é diretamente atingida pela chuva, é diretamente atingida pela poluição do rio, é diretamente quando tem chuva e o rio transborda lá na igreja que a gente recebe, e a gente sabe que nós estamos mais vulneráveis, né, a essas mudanças climáticas. Então, por isso que a gente convida vocês a estarem na greve, até porque a gente está em Recife, né, a cidade onde uivam as revoluções, então que nós também estejamos fazendo parte dela. Obrigado pelo convite mais uma vez, gente. Obrigado, Esther. Agora a Anne. Boa noite, gente. Prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite. É muito bom estar no meio de pessoas assim, unidas pelo mesmo propósito. Eu faço parte da Juventude Lixo Zero, sou embaixadora da Juventude Lixo Zero aqui em Jaboatão dos Guararapes, né, região metropolitana do Recife. Eu sou bióloga, tenho 28 anos e me juntei à Juventude Lixo Zero por perceber ou me encontrar, né, quando se fala sobre propósito, sobre necessidade, sobre avaliar o meu espaço, o espaço que está ao meu redor, da minha família, da minha comunidade, e entender e perceber o meu papel enquanto responsável também por agir no meio em que eu estou, né? Buscar e chamar mudanças. E a Juventude Lixo Zero é esse movimento que é liderado por jovens, é um movimento internacional, então a gente tem embaixadores em alguns países e no Brasil, em algumas cidades. A gente trabalha articulando, né, entre os estados e também entre os municípios aqui de cada estado, ações que busquem, no mínimo, né, dentro de exemplos mais básicos, naquilo que acontece dentro de casa inicialmente, a gente provocar uma mudança, uma sensibilização, né, para que as pessoas comecem a repensar os hábitos, que não é fácil, né? Não é fácil, de fato, lutar contra uma cultura enraizada que chama a gente para o consumismo, que chama a gente para a facilidade de uma alimentação que não é saudável. Não é fácil a gente lutar contra o próprio sistema que normaliza trabalhar constantemente sem cuidar da saúde mental,
sem estar olhando para quem está ao nosso redor. Então, a Juventude Lixo Zero, ela parte desse princípio da parte doméstica, do doméstico, daquilo da casa mesmo. E propõe hábitos, propõe mudanças, propõe iniciativas que se ajustam à realidade de cada pessoa, né? A gente não são coisas taxativas, mas que a gente apresenta para que cada um consiga adaptar ao seu modo, né? Um passinho de cada vez, a gente ir mudando, não só a questão do consumo, porque quando a gente fala lixo zero, geralmente o pessoal se assusta e faz, como é que a gente não vai produzir lixo? Impossível, né? Lixo zero. Mas o lixo zero é o conceito que fala para a gente que tem o lixo e tem o rejeito, né? A gente está buscando produzir e deixar somente o rejeito. E tudo que for lixo, a gente conseguir reaproveitar, a gente conseguir reciclar, a gente conseguir diminuir, a gente conseguir dar um novo sentido, um novo significado, né? É doar, é transformar. Então, parte dessa parte de resíduos sólidos, mas a gente fala sobre alimentação segura, sobre o cuidado com a saúde do corpo, da mente. A gente fala sobre a preocupação com os recursos hídricos, com as mudanças climáticas, né? Então, a gente entender que eu acho engraçado, talvez seja uma coisa meio pragmática, que quando fala mudança climática, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é um urso polar, né? Ilhado num gelo que está derretendo. E a gente precisa entender que não, né? Que mudança climática é o rio que enche em período de chuva, porque aquela chuva ela vem num volume tão grande que a gente não consegue dar conta, e depois passa um período imenso em escassez, né? Uma seca que também a gente não tem como de onde tirar água, né? É o lixo que a gente não está colocando no local errado, é o que a gente está consumindo, de onde a gente está consumindo, quem a gente está explorando quando a gente está consumindo, o que é que a gente está alimentando. Então, são nesses detalhes, né, permeando tudo isso que eu venho falando, que a Juventude Lixo Zero atua, tanto no diálogo com a sociedade, né, com a comunidade, como dialogando também com o poder público, propondo, né, soluções, propondo alternativas para transformar uma comunidade, uma cidade em lixo zero, né, ser lixo zero dessa forma. Então, estou integrando aí essa greve que vai acontecer na sexta-feira, porque é necessário, né, é urgente mesmo, e para mim é um prazer estar aqui e estar participando desse movimento. Muito obrigada. Obrigado, Anne. Acho que essa primeira fala da gente, ela nos traz muitos elementos, né? Nos traz muita coisa, e eu vou falar agora enquanto movimento Laudato Si, comunidade Bremen. E agora falo enquanto movimento Laudato Si, que a partir deste movimento que eu tenho me inserido junto desse povo tão bom, né, que é o Pedro, que é a Laís, que é a Esté, que é a Anne, o Luiz Felipe, e nós temos uma máxima dentro do movimento Laudato Si que já está bem popular, é bem comum, e que parece até clichê, mas que, na verdade, é o resumo ou a síntese de tudo isso que vocês nos apresentam, que é a frase marco, né, assim, tudo está interligado. Quer dizer, não dá para separar nenhum aspecto da vida humana. Não dá para a gente separar a questão das chuvas com relação às mudanças climáticas, como também não dá para separar a questão que a Esther nos trouxe do racismo. Porque existe o racismo ambiental, e o último relatório do IPCC ele vai mostrar isso claramente, que as mudanças climáticas elas existem, que elas são fruto da ação humana, mas que ela não afeta a todos igualmente. Existem pessoas que são mais atingidas e existem pessoas que são menos atingidas. E a gente sempre, quando fala nisso, me vem... A Anne trouxe o exemplo dos polar, mas me vem o outro exemplo, que foi um terremoto que aconteceu ali na época parecida, acho que 2011, 2010, 2011, 2012, eu não lembro agora o ano exato, mas que no mesmo ano atingiu o Haiti e o Japão. O Haiti, ao ser atingido, o país foi praticamente destruído. O Japão também foi praticamente destruído. Mas o Japão, em pouco tempo, conseguiu se reerguer. O Haiti até hoje sofre as consequências desse terremoto. Consequências que vão para além do ambiente físico, que estão envolvidas nas questões sociais, nas questões políticas. E a gente começa a ver a diferença entre um país e o outro. Um é um país pobre, o outro é um país rico.
Então, a crise climática ela nos afeta de maneira diferente, e é por isso que a gente fala que não dá para separar uma coisa da outra. Porque tudo está interligado, de fato. E se tudo está interligado, tudo está ameaçado. E se tudo está ameaçado, tudo é da nossa conta. A gente não pode escolher uma pauta e dizer, eu só vou defender essa pauta. Não, a gente está falando, no final das contas, de toda a sociedade, de toda uma estrutura de sociedade, que é uma estrutura de sociedade que legitima que a gente entre num território indígena ou num território de mata virgem e a gente abata, né, aquele tanto de árvore, aquele mundo de árvores, muitas vezes, para quê? Para o lucro? Só pelo lucro? O lucro pelo lucro? E essa mesma lógica que faz eu entrar na floresta e devastar, que faz eu entrar dentro de um rio e jogar mercúrio que vai correr e que vai infectar as pessoas, né, vai contaminar as pessoas, é a mesma lógica que faz com que a gente considere certas vidas como mais ou menos importantes. É uma lógica de destruição, é uma lógica de objetificação das pessoas, da natureza, e a gente vai usar o que for preciso para o lucro. Eu acho que é por isso que a gente, um dos gritos dessa greve agora é pessoas, não lucro. O que tem que vir, em primeiro lugar, é o ser humano. E acho que isso é muito forte. E é por isso que a gente grita também ruína ou revolução. Ou a gente opta por um modelo de sociedade que revolucione, ou seja, que rompa com esses paradigmas destrutivos, ou a gente vai acabar chegando à ruína. E interessante, não é a ruína do planeta, né? A gente vai aprendendo isso. É a vida humana na Terra que está comprometida. Porque o planeta ele vai conseguir existindo. Imagina, a gente chega na Terra depois de quantos bilhões, Luiz Felipe, de evolução? Mais de 4? Tu que é geólogo, né? Tanto de anos para a Terra se formar, e a gente chega e a gente está destruindo as condições da vida humana. Outras formas de vida, obviamente, vão ser devastadas nesse processo, mas a vida ela vai continuar existindo no planeta. Agora a gente está falando do futuro da vida humana. E aí entra o papel de cada uma, de cada um de nós. Independente de onde quer que a gente esteja. Eu, por exemplo, e a Esther, nós falamos a partir de movimentos ligados à religião. Como tem outras tantas pessoas que vão falar e que estão nessa causa a partir das convicções que brotam da sua fé. E são convicções fortes. A Laudato Si nos ensina. Não é um aspecto secundário da nossa fé, é parte essencial da nossa fé. Olhar e pensar o cuidado da casa. Da mesma forma que a Laís, que a Anne, que o Pedro, enquanto movimentos sociais, eles também trazem essa dimensão. E a gente vai percebendo cada vez mais claro que a responsabilidade é de todas, de todos, de todos. Não é só de um, mas de todo mundo. E acho que é isso que a gente quer passar no dia 25. E é pensando nisso que a gente está construindo esse ato tão bonito, né? Essa construção de articulação, envolvendo os mais diversos grupos, as mais diversas experiências religiosas, os mais diversos movimentos sociais, para dar esse grito, né? De pessoas, sim, não lucro, e de ruína ou revolução. E eu queria convidar novamente o Pedro, porque talvez as pessoas possam dizer assim, mas só vai ter esse negócio no Recife, isso que vocês estão falando, e na verdade acontece no mundo todo, né, isso, Pedro? E acho que ele tem informações de outras cidades que, de repente, vão realizar esse movimento. Ele pode dar algum exemplo, e aí cada um pode depois pesquisar, né, na página do Fridays, que ele pode até dizer aqui novamente qual é, e de como que as pessoas podem procurar a greve em outros lugares, né? Antes do Pedro falar, Paulinho, eu vou dar só fazer uma lembrança aqui agora, né? Nós estamos falando da... Isso ocorre mundialmente. Opa, desculpa, acho que a gente entrou o microfone junto, desculpa. Eu só queria, antes de você falar, lembrar das vítimas recentes. Nós estamos fazendo agora uma greve pelo clima, que vai ser nessa semana. Não tem um mês, morreram mais de 200 pessoas em Petrópolis por negligência climática. Mais uma tragédia anunciada que nada fizeram.
nessa semana, mais pessoas estão morrendo no mesmo lugar, em Petrópolis, de novo, em um mês. Né? Já está, acho que mais de 5. Né? Ou seja, Paulinho estava citando o problema do Haiti, a gente não precisa ir longe. Aqui nós temos todos esses problemas. Né? A Esther estava falando do próprio local onde ela mora. Então, são tragédias anunciadas que nada fazem, ou por lucro, ou por puro desinteresse, ou por negligência. Talvez porque isso não dá volta a longo prazo. Roubam-se muito. Em Nova Friburgo, uma cidade que eu já morei ano passado, até hoje não se reconstruiu. A tragédia foi em 2011. Foram mais de 1.000 vidas perdidas, e tem gente que não foi achada até hoje. Então, são tragédias anunciadas que acontecem aqui, que nada fazem. Então, eu só queria lembrar essas pessoas que perderam suas vidas, mais uma vez, de forma inocente, mas alguém tem culpa. Não só os políticos, todos nós temos, de certa forma, um pouco de culpa, e a gente precisa abrir um pouco a cabeça para isso e começar a acordar, porque senão, como o Paulinho estava falando, a Terra vai continuar. Nós, talvez, não. Sim, só falando, como acontece mundialmente, acho que se inicia pelo Japão, ou é o Japão ou a Nova Zelândia. De meia-noite já se iniciam, e a Filipina também. Aqui no Brasil vai ter em João Pessoa, em São Paulo vai ter em frente ao MASP, se inicia também, vai ter no Rio de Janeiro, em Brasília, em frente ao... Putz, esqueci o nome. No Palácio, em frente ao Palácio. E acredito que também vai ter em Curitiba e em algumas partes do Rio de Janeiro, porque assim, os núcleos eles são divididos, não é só em um estado, tipo, não é só um núcleo em cada estado. Tem diversas cidades e aí vai dependendo de cada cidade que tá. E eu queria perguntar a Laís, Laís, como é que a gente pode participar desses atos? Quer dizer assim, como é que eu posso levar meu cartaz? Então, assim, diz pra gente como é que eu quero participar, né? Ah, Laís, eu quero participar da greve, me diz aí como é que eu posso fazer para participar. O que que a gente pode fazer, Laís? Diz aí pra gente. Certo. A primeira coisa é que todo mundo está super convidado para ir no dia, lá no ato, com a gente, participar. Leva seu cartaz, se você também não tiver cartaz, a gente vai estar levando aquele pedacinho de papelão, né, uma caneta, eu vou estar levando, então a gente pode fazer lá na hora também, sabe? Eu acho que não vai ter problema. Divulgar, né, as ações, acho muito importante, acho que a gente, o Show Plástico também já divulgou lá nas redes sociais, né, e acho que o Pedro também lá na página já, né, do Friday for Today. Que é inglês, gente, babado. No do Recife, então colhem lá nessas páginas, né, repostem, mandem aí para os grupos do WhatsApp e replique essa ideia, né, para que a gente possa fazer uma grande ação aqui em Recife. Maravilha, Laís. Tá rodando aí embaixo, para quem não pegou o nome, anota aí. O Instagram. Provavelmente vai estar fazendo cobertura, né, dos atos em vários lugares, então quem quiser acompanhar também. Eu ainda não estou tão bilíngue assim. Acontece. E a Esther, a gente já começou a falar um pouquinho do que pode fazer, né? A Anne também participou. E aí eu acho que é importante dizer assim, eventualmente a gente está entrando e saindo porque a conexão cai. E eu acho que é importante dizer isso para a gente perceber que as realidades elas não são iguais, né? Se chove num lugar, cai energia, cai internet, e isso também tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Então, as coisas não afetam de maneira igual todas as pessoas, né? E aí, Esther, e no dia a dia? Porque algumas pessoas vão dizer assim, a greve é só uma vez por semestre, né? E é uma vez por semestre, que bom que tem uma vez por semestre, mas e no dia a dia, assim? O que a gente pode fazer? A gente já foi dando, assim, algumas dicas do que pode ser feito, mas acho que é bom a gente trazer, assim, alguns exemplos, né? A partir também até da experiência que vocês fazem, né? Na IBC e nos outros trabalhos que você faz parte. O que a gente pode fazer, né, para pensar no dia a dia, para a gente, de alguma forma,
prolongar, estender, ou na linguagem que a gente fala, enquanto a gente está organizando isso, assim, a gente tem que colocar em vigília permanente até que a situação se resolva. Então, o que a gente pode fazer dentro dessa perspectiva de vigília permanente, Esther, em defesa do clima, né? Em defesa da mudança climática e para proteger a vida humana e as vegetais e os demais animais? Então, gente, partindo primeiramente de uma experiência individual, né? Acho que a gente tem que lembrar que, mesmo que a gente queira fazer as coisas individualmente, a gente está numa sociedade que é coletiva, né? Então, a gente tem que fazer as coisas procurando coletivos também. Eu sei que a questão, a gente discutiu muito essa semana, inclusive vai estar presente, do separar o lixo, né? Do você ver o que você está comendo, o consumismo são muito importantes, mas a gente precisa de mãos humanas, né? De coletividade, de luta. E a questão também política, a gente fazer a greve, muito legal. A gente espera que tenha repercussão, né? Não é um movimento só de Recife, tem outras cidades do Brasil, tem outros países, mas quem é que a gente está voltando, né? Quais são as pautas climáticas desses políticos? Assim, a gente está falando garimpo, o Luiz falou muito bem, e vamos ver, né? Quem é que a gente vota, como é que ele está voltando lá no Senado, lá no Congresso, como é que esse deputado, como é que essa deputada está se portando com uma pauta dessa. Acho que isso acaba sendo muito importante também. E, bom, a respeito da IBC, né, tu fosse lá, Paulo, tu visse ontem a questão das plantinhas, né, a gente agora tem umas moças, né, que tem umas plantas em casa, então elas doam e a gente vende na igreja e o dinheiro é arrecadado para a alimentação justamente dessas pessoas mais vulneráveis da comunidade que chegam todos os dias na igreja pedindo comida. Inclusive, teve um caso no meio da pandemia que a gente estava distribuindo álcool em gel também, e a moça perguntou se não podia trocar para alimentação. Então, você vê, né, a desigualdade grande. A gente recebeu uma doação grande de álcool em gel, mas ela estava precisando, né, perguntando se não tinha comida. E eu acho que são essas pequenas coisas que a gente pode ir fazendo e vendo que é isso, velho. A gente faz só, mas a gente não anda só, né? Procurar se aquilombar. Acho que esse é mais um espaço. Inclusive, assim, quem me conhece há um tempo sabe que eu tinha uma mania de dizer, que diferença vai fazer, né? Eu fazer isso, eu trocar esse tipo de material. Mas aí, acho que de pouquinho, no trabalho de formiguinha, a gente vai alcançando os objetivos. Que massa, Esther. Quando tu falou isso, né, das pequenas coisas, eu lembrei que existe um provérbio africano e que é muito forte, né, que as pessoas sempre lembram, que é gestos simples, né, gente pequena, gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, conseguem mudanças extraordinárias. Quer dizer, a gente atuando no pouco a partir da realidade local, a gente consegue grandes demandas. E é um pouco disso do movimento climático, né? A gente pensa global e age local. A gente tem que agir a partir da nossa casa primeiro. Aqui acho que a gente trouxe tão bem isso, né? A Laudato Si fala da casa comum, que é o planeta. Nós temos uma casa comum. É o planeta, que a gente só tem esse planeta. Até hoje, o único lugar que a gente sabe com condições habitáveis da vida humana é o planeta Terra. Se tem outro lugar, até agora a gente não descobriu ainda. Provavelmente que o universo é muito grande, mas a gente só tem esse planeta aqui, pequenininho, diante da imensidão do universo. Mas aí a gente vai cuidando dessa casa comum a partir da nossa casa mesmo, onde a gente mora, não é? E aí, Anne, sobre esse cuidado com a casa, ele passa por essas pequenas ações, mas ele passa com algo que a Esther já foi nos trazendo, que é a dimensão política. Então, tudo isso que a gente faz, ele tem uma dimensão política. E esse ano é um ano primordial para essa questão política. É um ano de eleições para presidente, para governadores, governadoras, deputadas, deputados federais, estaduais, senadores, senadoras. Então, esse é um ano em que, muito provavelmente, a pauta climática vai vir muito forte para algumas pessoas, etc.
Mas como é então que a gente lida diante dessa realidade, Anne, de eleições? Como que a gente pode transformar esse nosso compromisso diário, né, de cuidado com a casa, dentro dessa nossa atuação na política, a partir da política, nas eleições? Fala um pouquinho para a gente. Como tu falou no começo, né, não tem ponta solta, né? Então, inclusive, a dimensão política, ela está mais do que associada, né, com a dimensão social, a dimensão ambiental, e, inclusive, é por conta de uma construção política torta, né, que a gente se encontra onde a gente se encontra, né? Então, a gente é liderado, quando a gente é liderado, a importância da liderança, não só política, né? Mas a gente fala política porque ela acaba sendo determinante, porque ela é decisiva para a condução de uma nação. Mas quando a gente é liderado por uma pessoa que não coloca em pauta as questões ambientais, né, que surgem com pautas muito batidas e, assim, medíocres, no sentido de que só pensa naquilo que aquilo que é a necessidade urgente, descarada de uma população, de uma comunidade. É assim, aquele fulano está precisando disso, então é isso que eu vou fazer, né? Mas não entende, não considera, ou melhor dizendo, a importância de partir do princípio, né? Do começo, de onde tudo vem, de onde a gente está retirando recurso, o que é que eu estou explorando, né? O que é que eu estou devolvendo? Falta um pouco, e olha, é bem interessante, porque a partir do momento que a gente começa a entender a importância de entender a política, de valorizar a política, a gente entende que realmente é um caminho que a gente precisa seguir, porque enquanto ninguém entender, enquanto as pessoas não entenderem que ao votar, né, ao chegar no dia da eleição e você votar em alguém que não considera, né, não tem esse aspecto, essa visão ampla, sistêmica, né, holística, do meio ambiente, da sociedade, a gente vai estar estagnado, né? Então, é preciso entender que a política não é o dia de eleição, a política é a construção de todos os dias do ano, né? A política é a presença diária, é a pessoa que busca entender as necessidades, as aflições e dar soluções definitivas, não paliativas, né? Transformar a realidade de uma pessoa, né? De uma comunidade, que seja, né? De um grupo, de uma comunidade. Então, assim, na eleição passada, eu fiz uma mudança de título, de local do título recentemente, porque eu votava em Recife, passei a votar em Jaboatão. E aí, quando eu vim para Jaboatão, eu comecei a procurar, né, as pessoas com quem eu me identificava politicamente para poder dar o voto de confiança, né? A gente compatibilizar as expectativas. E fazer, minha gente, cadê? Por que isso não está sendo pauta? Por que ninguém fala sobre isso? Por que a pauta de todo político é asfaltar a rua, mas não pensa em saneamento, né? Não pensa em, antes de asfaltar, passar a rede de esgoto, passar a rede de água, melhorar o sistema de coleta? Por que pensa, sei lá, em colocar luz de LED nos postes, mas não pensa o que é que está sendo oferecido para os jovens, né, culturalmente? O que é que está sendo colocado? Como é que está sendo ocupado o tempo da juventude de uma comunidade? Né? Quais são essas ocupações? O que é que está sendo oferecido de oportunidade? Então, assim, causa uma aflição na gente, né? Então, de fato, a política precisa estar inserida definitivamente naquela pessoa que hoje diz que odeia política, porque eu já fui a pessoa que disse que odiava política, eu já disse isso, até eu entender o que era, até eu entender a importância, né? Então, de fato, é preciso que as pessoas percebam a dimensão política, a importância disso, para poder as coisas começarem a mudar, porque senão a gente vai ficar engateando, a gente vai fazendo trabalho de formiguinha de fato, a gente não pode desistir disso. Se a gente desistir, se deixar de fazer sentido, acabou-se. A gente precisa persistir, por mais que as evidências elas pareçam ir totalmente contra o que a gente vem fazendo. Mas trabalhar diariamente, começar a trabalhar ontem, para que no dia de eleição tudo esteja amarradinho, né? Não seja uma coisa superficial, mas uma coisa profunda, um debate profundo, um voto consciente, profundo, tudo amarrado, que faça sentido. Eu espero ter respondido o seu questionamento, Paulo.
Obrigado, Anne. Você nos traz essa ideia, né? Se tudo está interligado, então, volto a dizer, né? Tudo é da nossa conta. Não dá para a gente dizer, eu vou separar uma coisa da outra. Eu vou separar, né, o lixo e vou fazer reciclagem. Não estou nem aí para o meu voto, né? Então, muito pano para a gente pensar durante os próximos meses. E vocês receberam aí, né, os nossos Instagrams que apareceram na tela. Então, segue lá a Juventude Lixo Zero, o movimento que a Anne tem atuado em Jaboatão. Segue a página, as páginas, né, lá da Igreja Batista, de Coqueiral, aquilo que eles vêm fazendo, do Nós na Criação, que eu mais recentemente passei a integrar também com muita alegria, que tem também trazido várias reflexões e ações muito importantes. Segue também as páginas, né, do Fridays for Future. Eu falo rápido, Laís, porque se falando rápido, você não dá tempo de errar, né? E aí, então segue lá a página do Traduzindo a Sexta pelo Clima, né, pelo Futuro. Então segue lá a página do FFF, segue também o Show Plástico, que essa ação tão bonita que a Laís, né, e a irmã dela e outras pessoas puxaram aqui em Recife, que em outros lugares também tem essa dimensão, né? Então promovam esses eventos. Esses eventos eles são importantes, porque as pessoas, quando elas estão diante de uma realidade, que elas começam a ver, tinha esse tanto de lixo na praia, ou tinha esse tanto de lixo no rio, na lagoa, onde quer que a gente vá, na mata, eles começam a perceber que a realidade ela é muito mais difícil do que os nossos olhos conseguem ver numa primeira mirada, né? Numa primeira olhada. Então, eu agradeço a cada um de vocês que toparam estar nessa noite com a gente. Reforço o convite. Vamos, minha gente, amanhã para as ruas, né? Hoje o programa está saindo nessa quinta-feira, 24, então amanhã 25 já começa a greve em vários lugares, então você que está aí, sei lá, em Natal vai ter, Rio de Janeiro, São Paulo, o Pedro falou, procura na página, onde é que vai ter greve? Se informa, vai lá com seu cartazinho, como a Laís falou, né? Mas transforma isso numa dimensão de vida, né? Faça disso, vou usar uma linguagem religiosa, numa conversão de vida, né? Converte a tua vida, e a gente faz isso todos os dias, né? A gente não chegou assim, pronto, eu tenho essa consciência desde sempre. Não, é um processo de conversão pessoal de cada um de nós aqui. Todos os dias a gente trabalha isso. Então, vamos iniciar esse processo e amanhã a gente, todo mundo, né, quem puder estar presente, vamos para as ruas, nesse grito em defesa da vida. Né? Vidas sim, pessoas sim, não lucro. Ruína ou revolução. Então, busquemos essa revolução, essa mudança de mentalidade da nossa humanidade. Então, mais uma vez, obrigado, Pedro, obrigado, Anne, obrigado, Esté, obrigado, Laís, obrigado, Luiz Felipe, por vocês terem topado estar aqui nesta noite, e amanhã estaremos nas ruas. Para encerrar este nosso programa, nós agradecemos também a cada um de vocês que participaram aqui conosco deste nosso programa, e aí, como a gente já falou, de diversas formas vocês podem ajudar a cada uma e a cada um de nós que aqui estamos inseridos, né, em movimentos, mas próximo de vocês talvez tenham outros, às vezes a gente não sabe, mas são movimentos que estão aí, né, por debaixo muitas vezes do pano, no invisível, fazendo e transformando a nossa realidade, atuando no pequeno. Então a gente agradece a cada um de vocês que toparam estar aqui com a gente nessa noite de hoje, nosso mais profundo agradecimento. E aí, para nos ajudar neste momento, para finalizar, a gente convida o nosso irmão Marcelo Barros, ele que vai nos deixar a sua mensagem, trazendo um pouquinho para nós que aqui acompanhamos as redes da comunidade Bremen. A gente pede para quem não segue ainda que possa seguir também as nossas páginas, seguir aqui este canal, né? Se inscreve aqui embaixo, deixa o legalzinho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que as pessoas escutem a mensagem tão bonita da Laís, do Pedro, da Esté, da Anne. Então, manda para outras pessoas assistirem. E como o canal tem essa dimensão de ligar com a espiritualidade libertadora, a gente vai pedir agora ao Marcelo que ele possa fazer para a gente essa fala, né? Como que a gente liga tudo isso que nós falamos aqui, foi tão bonito, a dimensão de uma espiritualidade libertadora. Então, Marcelo, com você a palavra. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que participaram com a gente, e até o próximo programa. Queridos amigos e amigas,
todas as tradições espirituais têm tempos como se fosse de gravidez, de espera, de preparação, onde o engravidamento é o engravidamento do coração. Eu vejo essa greve pelo clima, feito pelas juventudes, nessa linha. Numa linha em que se junta as igrejas cristãs no tempo de Quaresma, aos muçulmanos no mês de Ramadã, mesmo não sendo agora, hoje, mas eu falo em termos de clima, né? E neste dia em que a América Latina lembra o martírio de Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, que foi assassinado por defender a vida dos índios, dos camponeses e a liberdade do povo de se organizar. Hoje a organização vem da juventude, e da juventude que trabalha, luta e engravida um mundo novo nessa expectativa, nesse engravidamento de um mundo de sustentabilidade. As águas. Anteontem foi o Dia Mundial da Água. Está havendo em Dakar, no Senegal, na África, o 8º Fórum Mundial da África, da Água. E junto o Fórum Alternativo Mundial dos Movimentos Sociais. Juntemo-nos nesse mutirão de amor, de carinho, e vivamos este dia e este evento como símbolo, como sacramento de uma luta que nós vamos levar dia a dia para que esse mundo possa ser um mundo da comunidade da vida. Um beijo no coração.